minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria, noiva do Senhor? Quem diria? Quem diria? De repente você não está vendo, mas o Senhor, Ele já está mudando a sua sorte. Eu quero te convidar nessa noite. Eu quero te dizer que não importa como você entrou aqui nessa igreja, como foi o seu dia. Adore ao Senhor. Creia naquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Ele está restaurando a sua sorte. Aleluia. Glórias a Deus.
Aleluia. Aleluia. Hoje pela manhã eu testemunhei algo da minha vida e eu queria, na verdade, apenas compartilhar com vocês os milagres que eu tenho vivido com o Senhor. E foi tão legal, gente, porque eu recebi algumas mensagens hoje e foi massa pra caramba. É muito legal quando o nosso testemunho ele edifica a sua vida. O teu testemunho edifica a minha vida. E eu achei bem legal porque eu acho que Deus já está me curando, porque no passado eu não ia querer expor algo da minha vida, né? E queridos, eu falo tranquilamente sobre esse período que eu tenho vivido, porque tem sido tão especial. Porque, infelizmente, a gente é assim, né? Quando a coisa pega, a gente realmente se joga na presença de Deus e a gente se entrega, porque a gente está tão abalado, né? E naturalmente tem sido um tempo difícil, mas no sobrenatural tem sido top. Quando a gente ora mais, quando a gente busca mais o Senhor. Na verdade, a presença de Deus sempre esteve conosco. A presença de Deus, Deus não deixa de estar com você, mesmo quando você está no lugar que não deve estar. Eu digo isso porque uma vez eu estava numa balada, eu estava com meu namorado. Eu estava lá no litoral e eu estava desviada, amados. E eu estava namorando um rapaz e ele era músico, ele é guitarrista. E ele estava lá tocando com a banda dele, eu estava encostada vendo ele tocar. E o Espírito Santo falou comigo naquele lugar, lá na balada sertaneja. Ana, Deus vai na balada. O Espírito Santo falou claramente comigo sobre algumas coisas dentro daquele lugar e ele falou isso. Esse rapaz aí não é pra você. Esse namoro aí não é pra você. Puxa vida, Deus. Hoje pela manhã eu falei que quando Deus ele faz uma promessa para nós, ele vela sobre a palavra dele. E não importa o que você faça, ele vai cumprir a palavra dele na sua vida. E eu lembro que quando eu ficava me perguntando agora para Deus, nesses últimos meses, o que está acontecendo? Era só essa lembrança que via. Eu estou velando sobre a minha palavra. Eu te dei uma promessa e eu estou cumprindo. E está doendo em você um pouco, mas está doendo agora e vai ser bom depois. E eu comecei a viver, experimentar pequenos milagres do Senhor. Não que antes Deus não fizesse, pastor Luiz, Ele sempre fez, mas eu nunca via. Para mim, um milagre do Senhor era quando eu via alguém ser curado e eu ficava meio em dúvida, gente. Não se assustem, eu era desse jeito mesmo. Eu não gostava do culto de cura, eu falava, ai, que culto chato. Aqui na Siloé a gente não tem culto de cura mesmo, né? Mas eu já fui em alguns lugares que era só culto de cura e eu falava, ai, quem que me convidou para esse lugar chato? Mas para mim, milagre era só quando era uma coisa assim, pastor Wagner. Quando alguém aceitava Jesus, eu sempre fico fascinada como o apóstolo, ele fica quando alguém aceita Jesus. Cara, o apóstolo, ele fica alegre, ele fica assim, e eu ficava olhando para ele assim, eu falava, meu Deus, mas só alguém aceitou Jesus, ele está fazendo tudo isso? Mas a Bíblia diz que uma alma, o que a Bíblia fala? Que uma alma... Claro que o apóstolo se alegra porque o amor por alma já está nele e não estava em mim. Isso é soberba, amados. É arrogância. E o que Deus fez nesses últimos meses foi me abater. Eu comecei a enxergar pequenos milagres do Senhor na minha vida. Quando eu falo para você que tudo... Nélia, agora eu estou aprendendo, amiga. Um dia eu falei para Nélia, tudo você fala que é Deus, né? E você falou, mas é Deus. Eu falei, mas que chato. Tudo é Deus agora. Ela ficou me olhando assim, gente, ela não falou nada. Mas eu acho que ela pensou, mas que guria tonga, né? Eu era assim. Nós vamos experimentar pequenos milagres, Fran, quando você abrir os seus olhos. Deus já está movendo. Deus já está fazendo. Tudo que vem na tua mão não é por acaso. Ana, obrigada pelas roupas. Eu tô linda hoje, né? Obrigada. Deus tem me vestido. Deus tem me alimentado. Isso é milagre. Vamos adorar ao Senhor?
Feche os seus olhos. Se você tiver que se arrepender, se arrependa. Não saia desse lugar. Você que está aí na sua casa, coloque-se de joelho aí na sua casa e comece a conversar com o Senhor. Comece a pedir perdão a Ele, Deus, e diga a Ele: eu quero ver os seus milagres. Eu quero experimentar nas pequenas coisas. Eu quero te ver, Deus. Jesus, te adoramos, Jesus. Não há outro como tu, Jesus. Tu és o único. Que todo joelho se dobre, que toda língua confesse que tu és Senhor, que tu és Senhor. E não há outro Deus. Tu estás em tudo, tudo, tudo. Tu estás em tudo. Eu te vejo em tudo, Deus. Eu te vejo em tudo, Deus. Tu estás ali com tua presença. Só tu és Senhor. Só tu és Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Yeah, yeah. Você pode aplaudir ao Senhor mais forte. A presença desse Deus Todo-Poderoso está neste lugar. Está nessa igreja, está aí na sua casa. Se você crer, você verá de fato a glória de Deus. A glória de Deus. Amados, antes eu achava que, quando eu me converti, eu comecei a orar pelo batismo no Espírito Santo. E todo mundo era batizado e eu não era. E eu tinha toda vergonha daquilo, porque todos os apelos de batismo no Espírito Santo eu ia lá na frente. Eu queria ser batizada, né? Eu queria falar em línguas. Só que na minha cabeça, eu não sei se você pensava assim, eu achava assim, ó, que quando o Espírito Santo me batizasse, ia sair umas fumaças assim, ia descer uns anjos, eu ia sentir um calor. Sei lá, cara, eu imaginava assim que ia ser anjos subindo e descendo. Olha a minha cabeça. E eu estava presa a essa coisa, eu estava presa a isso. E daí quando a gente se reunia assim, discipulado, as minhas irmãs começavam a falar em línguas, eu falava assim: nossa, mas ela está tão normal, deve estar mentindo. Falava, porque se tivesse no Espírito Santo ia estar igual a tia Jane, né? Eu achava que era assim. E eu pensava que sempre a glória de Deus ela era assim, barulhenta, né? A glória de Deus ela pode ser barulhenta, claro, gente, você já deve ter provado isso. Mas ela também é quieta, ela é silenciosa. E eu lembro que depois de 5 anos eu até jejuei. Eu estava num culto que chamava Manhã com o Espírito Santo. E tinha um cara lá, um pregador, ele falou: quem quer ser batizado vem aqui na frente. E eu fui, né, claro. E daí, tipo, a pessoa aqui da minha direita foi batizado. E o cara veio orando pelas pessoas assim, chegou em mim, ele pulou, continuou orando assim. Eu falei: meu Deus, o cara não quer orar por mim. E eu fiquei muito triste naquela manhã, fiquei mesmo, amados. Aí, enquanto ele orava pelo resto da galera, eu comecei a chorar. E daí ele voltou em mim, ele falou assim: você não vai ser batizado. Ele segurou na minha cabeça, porque existe uma grande batalha na sua mente. Ele falou assim: abra a sua boca e comece a falar. E eu pensei: cara, como assim? Não posso ficar enganando, né? Falando lá, como é que é? Da enrolation? E eu de olho fechado assim, eu falava: Deus, esse cara é maluco, tá mandando eu abrir a boca. E tipo, ele tá falando no microfone, Deus, todo mundo tá vendo eu aqui, Deus. E ele falava assim: abra sua boca e fale. E eu: meu Deus, a igreja inteira tá me vendo. E eu falei assim: Deus, esse homem é um louco, mas eu vou abrir minha boca e vou fazer o que eu sei fazer, que é cantar, né? E quando eu abri a minha boca, amados, eu comecei a falar em línguas.
foi muito massa. Você pode aplaudir ao Senhor? A glória de Deus, ela é assim. Você precisa colocar por terra a sua ideologia, aquelas coisas que você idealizou na sua mente. Deus, Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer, né, AP? Ele é o chefe, né, AP? Ele é o boss. Ele é o grande Deus. Aleluia. Ele vive, Ele reina. Cantamos aleluia, porque Ele ressuscitou. O que diremos nós diante de tão grande salvação? Não sei vocês, mas durante o louvor, a gente procura algumas palavras para dar para o Senhor, mas essas palavras são tão pequenas diante de um amor tão grande, diante daquele que se entregou por amor a nós. E não sei porque eu estava ali no louvor e lembrei daquela propaganda, não sei se era da Vivo, da Oi, não sei, não lembro, mas da menina que queria se encontrar com o Nadal. Quantos lembram dessa propaganda? Rafael Nadal. E ela estava ensaiando muitos dias para esse encontro. E de repente apareceu a oportunidade de ela se encontrar com seu ídolo, tenista Rafael Nadal. E quando ele passou, ela olhou para ele, se assustou. E ela só disse: olá, que tal? Muitas vezes isso acontece conosco também. A gente ensaia tanto, a gente treina tanto para falar para Ele palavras que no nosso vocabulário pode ser palavras bonitas, sofisticadas, mas quando a gente tem o encontro com Ele, palavras não resolvem. Somente um gesto de amor revelou o seu amor por nós. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Hoje é dia do pastor. E nós temos um sumo pastor, que é o pastor das nossas almas. Aquele que se entregou, aquele que decidiu cumprir uma missão de amor. A Ele toda a honra, toda a glória, para todo sempre. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. E dê um grito de júbilo. Graça e paz, igreja do avivamento. Como você tem passado? Como eu falei pela manhã, eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas eu só sei que Ele está fazendo. E quando
o Senhor falou ao meu coração: hoje é dia de dupla honra. Confesso que eu não entendi direito, mas logo em seguida eu entendi. Porque hoje é dia do pastor. E nós temos um pastor perfeito. Nós temos um pastor de excelência. E até mesmo como o Gustavo falou ontem na Rede Hangar, ele é a nossa referência. Nós não podemos colocar outra referência que não seja ele nas nossas vidas. Amados, tremendo testemunho da Ali Rosa nesta noite. Por isso que o testemunho é bom, amados. Por isso que nós devemos testemunhar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque quando nós testemunhamos, nós estamos incentivando os nossos irmãos. Nós estamos trazendo eles a uma nova realidade espiritual. E quando a Ali Rosa estava falando ali, eu estava lembrando da minha experiência com o Espírito Santo de Deus. Batista, reformado, tradicional, fascista. Então imagine para mim como foi difícil entender uma nova realidade espiritual. Bem diferente da apóstola Fárida, que já foi mais fácil, até porque o HD não estava tão comprometido. Então para ela foi mais fácil, mas para mim teve que ter uma formatação, e às vezes a formatação não sai conforme a gente espera. Tem que fazer 1, 2, 3, 4, às vezes 5 vezes, para que as coisas sejam tiradas, limpadas, para que algo novo venha. Senão, há uma contaminação, e essa contaminação não traz algo bom. E para mim foi assim. A experiência que eu tive com o Espírito Santo foi Deus manifestando a sua vontade na minha vida. E aquilo foi marcante. E foi tão marcante que, depois de ter gerado muitas dúvidas na minha mente e ter descido para o meu coração, graças ao Espírito Santo de Deus, eu procurei ajuda para confirmar aquilo que Ele tinha feito. E graças a Deus, Deus colocou pessoas para me esclarecer. E aí, quando eu sanei as dúvidas, eu entendi que eu tinha sido batizado no Espírito Santo de Deus. Pela manhã tivemos um culto da família tremendo. Conforme já foi dito, louvores, adoração, palavras proféticas, palavra da pastora Fabiola. Li um texto, eu achei também algo especial da parte de Deus, porque eu li um texto, amados, que me impactou tanto a respeito do ofício pastoral. E depois eu mostrei para a apóstola Fárida lá em casa, e ela leu e ela disse: tudo isso misericórdia. E eu falei para ela: você já faz isso, só que você não percebe. E aí, à tarde, Deus já tinha me dado o texto da palavra, e eu fui buscar a revelação desta palavra. E ali, ouvindo louvores, durante a tarde, foi algo tremendo, e eu passei uma canção, que foi essa última cantada para o Gustavo,
para a Ale Rosa. E a Ali falou, nós íamos cantar pela manhã esta canção, apóstolo. Só que o Senhor não deixou, porque o texto que o Senhor leu foi muito comprido. E eu disse para ela, uau! Foi Deus. Deus confirmando todas as coisas. Estava aqui no templo, a irmã Ana chegou para mim, apóstolo, eu preciso falar uma coisa. Fala, amada. Eu cheguei em casa e tinha uma ligação. E aí eu resolvi ligar para essa pessoa que tinha me ligado. E a pessoa atendeu e eu não conhecia. E eu falei que eu tinha recebido a ligação dela. E ela disse, nós não estamos podendo fazer visitas nos lares. Então eu liguei para trazer uma palavra ao teu coração. Eu sou testemunha de Jeová. E a palavra que eu quero trazer é quando tudo isso se acabar. Mais ou menos assim, né, Ana? Quando tudo isso se acabar, o que será? Deus confirmando a palavra desta noite através da vida da irmã Ana e da pessoa que ligou para ela. Nós precisamos estar atento àquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Estamos aí, amados, ia passar um vídeo até a partir das 0 hora de hoje, de segunda-feira, 24 horas de hoje. Voltamos ao reclusão, ao confinamento, em que a secretária de saúde, Márcia Risulac, acho que é isso, acho que foi na sexta, através de uma resolução, ela determinou o fechamento novamente de bares, de lanchonete, de academia e de igrejas. Nós não somos subordinados ao governo, porque nós somos uma entidade privada. Mas essa senhora, usando da autoridade que o cargo lhe impõe, acabou cometendo um erro gravíssimo, onde ela colocou e ela falou exclusivamente sobre igreja, sobre entidades religiosas, dizendo que houve situações em que pessoas passaram por templos, por cultos, e vieram a falecer de Covid-19. Muito bem, né? Assim como teve pessoas que passaram por shoppings, passaram por ônibus lotados, passaram por pontos de ônibus, por estações, tubos, e também faleceram. Mas ela falou exclusivamente das igrejas, trazendo o quê? E ela fala ali como uma ilação. O que é ilação? Ilação é algo que a gente traz como exemplo, trazendo como algo verdadeiro. Mentira! Igreja não pode ser comparada com um bar. Igreja não pode ser comparada como uma lanchonete. Igreja não pode ser comparada a uma academia, porque igreja é um organismo vivo, igreja é um organismo do céu, igreja é algo espiritual, igreja é um hospital espiritual para tratamento de pessoas enfermas espiritualmente, para trazer um novo tempo para essas vidas, para trazer um norte para as pessoas que estão perdidas, para as pessoas que estão sem direcionamento na sua vida. Nós não podemos compactuar com uma ideia desta. Igreja é algo saudável, igreja é algo que traz uma nova
vida para as pessoas através de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Talvez ela tenha feito isso por desconhecimento do papel, da missão, do chamado da igreja. Mas ela não sabe que fechando um templo, ela não fecha uma igreja. Ela não sabe que fechando uma porta de um templo, a igreja continua viva. A igreja continua testemunhando quem é Jesus na sua vida. A igreja continua viva, continua eficaz, continua trazendo pessoas do reino das trevas e transportando essas pessoas para o reino da sua maravilhosa luz. Isso é igreja do Senhor Jesus Cristo. E para essa igreja, o Senhor trouxe uma palavra de poder, uma palavra de fé, mas também uma palavra de comprometimento. Abra sua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, Mateus 25, do 31 a 46. Mateus 25, 31 a 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com eles, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, e enfermo e na prisão não me visitaste. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos ou não o fizestes a mim, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Meu Deus, que palavra poderosa de Jesus, alertando para o final dos tempos. E como será no final de tudo? Pergunte para mim, você que está aí, curioso para saber. E como será no final de tudo, apóstolo? Será apenas o começo. Será apenas o começo.
será apenas o começo. Vai ser apenas o começo. Tem que ter o final para ter o começo. Essas coisas vão passar. Diz a palavra de Deus em Mateus 24, 35, mas as minhas palavras não hão de passar. O que nós acabamos de ler foi palavra do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém, foi. Então ela não vai passar, porque Ele vai cumprir com a sua palavra. Muitos amados estão enfrentando questionamentos, enfrentando dúvidas na sua mente, e isso tem descido para o seu coração, e tem até mesmo nos perguntado: apóstolos, pastores, isto é o fim? Não, isto não é o fim, mas é o começo do fim, é o começo das dores. A palavra de Deus nos diz isso. E quando será o fim? Não sei. Aliás, nem Jesus sabe quando será o fim. Mateus 24, 36 diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mas o princípio das dores nós já temos passado. E quando isso acontecer, olhar, fitar os olhos para o alto, porque é do alto que virá a nossa salvação ou a nossa redenção. Amados, há uma pandemia, há uma dificuldade, e quando essa passar, virá outra, e mais outra, e outra, e outra. Mas nós não podemos ficar olhando para a terra, nós não podemos olhar para as coisas naturais. Por quê? Porque você é um ser espiritual, você é um ser sobrenatural, porque além de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, você foi remido e lavado pelo sangue do Cordeiro, amém? Ele ressuscitou, Ele vive, Ele reina para todo sempre. Ele morreu, sim. Ele foi morto como um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores, mas Ele ressuscitou no terceiro dia como o leão da tribo de Judá. Aleluia, aleluia. Glórias a Deus, o cordeiro venceu, o leão rugiu. Amados, houve toda uma estratégia maligna para deixar o cordeiro mudo depois da sua morte. Os romanos prepararam toda uma estratégia, os religiosos colocaram guardas. Por quê? Porque havia uma palavra de que ele ressuscitaria no terceiro dia. Então foi colocado as trevas, o inferno. Usaram homens malignos para que a estratégia do inferno prevalecesse. E os guardas foram ali para guardar o corpo de Jesus. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá o seu grande amor. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó inferno, por que tu se envaidecia? O cordeiro que foi morto venceu. E o nosso amor a Ele é representado pelo amor ao próximo. Vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.
Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Estava nu e me vestisse, estava preso e foste me libertar. Ei, Senhor! Eu não me lembro. Filhinho, filhinha, quando você fez a um dos meus pequeninos, a mim você estava fazendo. Era para mim, não era para eles. Por isso agora, eu te dou a recompensa preparada desde a fundação do mundo para aquele que é vencedor. E você é um vencedor. Você é uma vencedora, porque você colocou em prática o amor por mim. Você não ficou só na teoria, você não ficou só nas frases sem sentido, nas frases vãs, nas vãs repetições. Você colocou em prática aquilo que você tinha em mim como uma referência. Por isso agora você tem direito à herança que estava disponível para você. Muitas vezes nós queremos separar o joio do trigo. Muitas vezes nós queremos assumir o papel de Jesus, separando os bodes das ovelhas. Mas isso não cabe a nós. Isso cabe ao Senhor. Jesus ainda está no papel de advogado. E diz lá em 1 João 2:1: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então hoje, o Senhor está na posição de advogado. Mas virá o dia que Ele separará o joio do trigo, o bom do mal, o bode das ovelhas. E aqui diz a palavra que os bodes ficarão à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. Não tem nada a ver aqui com coisas políticas. Ok? E a direita aqui, o simbologismo qual que é? Eu, por exemplo, sou destro. Tem alguém que é canhoto aí? Mateus, quem mais? Michele? Cássia? Então, veja o seguinte: a direita representa destreza, agilidade. Se eu for escrever com a mão esquerda, misericórdia da minha vida. Se eu for fazer algo com a mão esquerda, posso até fazer, mas não é tão bom como a direita. Então, esse a direita significa o quê? Significa algo que é bom, algo que é agradável, algo que é de Deus. E Jesus separará os bodes das ovelhas. Por quê? Tem algumas características sobre isso entre ovelhas e bodes. Presta atenção, meu amado, você aí no teu lar, na tua casa, presta atenção. A ovelha é
dócil, enquanto o bode é estúpido, grosso, indomável. A ovelha gosta de estar entre os seus pares, enquanto o bode muda a todo instante. A ovelha é feliz na sua casa, enquanto o bode não considera a sua própria casa. A ovelha não fica mudando de pastor, enquanto o bode nem sequer considera o seu pastor. A ovelha é fiel à voz do seu pastor, enquanto o bode costuma fugir ao ouvir a voz do seu pastor. A ovelha sempre retorna ao seu rebanho, enquanto o bode não sente falta alguma. A ovelha se alimenta da comida dada pelo pastor, enquanto o bode está sempre insatisfeito. A ovelha é leal ao seu pastor, enquanto o bode é traiçoeiro com o pastor e seus pares. A ovelha costuma não fugir do curral, enquanto o bode costuma furar a cerca por ser rebelde. A ovelha atende pelo nome e obedece, já o bode não dá a mínima ao ser chamado, porque é desobediente. Deu para perceber? Deu para perceber a característica da ovelha e a característica do bode? Eu já comi ovelha. Pastor Luiz já comeu ovelha? Eu já comi ovelha. Confesso que já me convidaram para comer uma buchada de bode, mas eu não tive coragem ainda de ir. Então, a gente precisa entender, amados, que aquele que é discípulo de Jesus, ele tem as suas características. Nós não podemos dizer que somos discípulos de Jesus, e aqui o discípulo não é o fundamento, não é a palavra principal. A palavra principal, a ideia principal é de quem nós somos discípulos. Amém? É de quem nós somos discípulos, porque existem ainda até hoje discípulos de Buda, discípulos de Maomé, e eu acho que até discípulos de Baal ainda tem até hoje. O importante é de quem nós somos discípulos. Em qual lado você está? Do lado direito das ovelhas ou do lado esquerdo dos bodes? A palavra de Deus diz que Jesus voltará e virá como um ladrão, no qual nós não sabemos a hora, nem o dia. Por isso traz uma motivação, uma responsabilidade sobre a nossa vida, para nós vigiarmos, perseverarmos, porque Ele virá, não tardará. Na época de Jesus, já diziam: quando Ele voltar, será que achará fé nesta terra? E eu acho que isso, trazendo para os dias de hoje, se torna ainda mais claro, né? Será que Ele encontrará fé nesta terra? E Jesus responde: aquilo que é impossível para o homem, tudo é possível para Deus. Não é pelo meu merecimento, não é pelo teu merecimento, mas é pelo sacrifício que Ele realizou por amor a nós.
Então é possível sim ele voltar, e diz a palavra de Deus que ele, como nós lemos, colocará o quê? Chamará todos. Quem ele vai chamar? Todas as nações. Amados, quando eu leio esse texto da palavra de Deus, eu lembro das Olimpíadas, onde na festa de apresentação se apresentam todas as nações que vão participar daquele evento, amém? Com a sua bandeira, via de regra, escolhe-se o melhor atleta do país, e infelizmente tem países que só tem o atleta, já viram isso? Só tem ele com a bandeira e fazendo festa. E ali naquele estádio, o Senhor Jesus vai chamar nação por nação, para que receba o julgamento ou a recompensa. E aí ele vai olhar e vai dizer assim: Brasil! E aí nós entraremos. E ali no Brasil ele vai olhar para o estado do Paraná, ele vai olhar para a cidade de Curitiba, ele vai olhar para o bairro do Boqueirão, do Sítio Cercado, e ali ele vai olhar a tua vida, e ele vai te chamar pelo teu nome, e ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Entra para o gozo do teu Senhor. Eu quero te encontrar lá. Eu quero te encontrar lá. Mas vai depender de você. Porque eu vou estar. Porque eu vou estar. Então faça por merecer. Corre atrás, meu irmão. Corre atrás, minha irmã. Não vacile, não seja um vacilão. Seja um varão de guerra. Seja uma varoa de guerra. Daquela que não vacila. Daquela que não volta atrás, mas aquela que segue em frente. Essa escolha cabe ao Senhor. Separar o bode das ovelhas. Eu estava lembrando, amados, eu estava meditando nesta palavra, e eu lembrei quando, naquela época, tempos atrás, não muito tempo assim, eu via minha mãe preparando ou escolhendo feijão. Hoje escolhe feijão? Não precisa mais, né? Naquela época se escolhia feijão, porque o processamento, né, eu acho que não tinha esses recursos de hoje. Então havia muito feijão sujo, muito feijão quebrado, muito feijão contaminado. E eu achava tão bonito ver ali na mesa aqueles feijões, e a minha mãe separando o feijão ruim do feijão bom. E eu pedia para ela, Mateus, para que ela me deixasse eu escolher feijão com ela. E algumas vezes ela deixava. E ali eu ia ali e começava a escolher o feijão ruim e separar do feijão bom. Mas sabe o que acontecia? Eu percebia que dali um tempo, pastor Luiz, ela disfarçava, depois que eu tinha terminado o trabalho, ela disfarçava, e ela escolhia de volta. Sabe por quê? Porque a minha escolha não foi boa. Eu acabei misturando o feijão ruim com o feijão bom. E ela fazia quase todo o trabalho de volta. Não cabe a nós separarmos o joio do trigo. Não cabe a nós separarmos o bom do ruim. Não cabe a nós, como igreja, separarmos as ovelhas dos bodes. Mas um dia o Senhor Jesus virá na sua glória e separará as ovelhas dos bodes. Para as ovelhas, eles terão a sua
recompensa. Porém, os bodes terão a sua condenação. Senhor, mas quando, Senhor? Quando nós não fizemos, quando nós não amamos, quando nós não recolhemos o estrangeiro, quando nós não vestimos o nu, quando nós não visitamos o enfermo e o prisioneiro, quando vocês não fizeram isso, vocês estavam rejeitando o meu amor por vocês. Quando vocês deixaram de praticar aquilo que eu deixei como exemplo para cada um de vocês, vocês estavam me rejeitando também. Porque o meu amor é demonstrado pelo amor entre vocês. Então, Jesus dirá a esses: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não o fizestes a mim, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. O mundo está passando um momento de dificuldade. O mundo está precisando de conhecer a Jesus. Mas a palavra de Deus é muito clara. Não adianta a gente dizer: te abençoo, meu irmão, vai com Deus, boa semana. Se eu souber que o meu irmão está precisando de um auxílio, se eu souber que o meu irmão está precisando suprir algumas necessidades naturais, e eu não estiver pronto para ajudá-lo, esse momento, esse tempo de pandemia, amados, não tem sido um tempo bom. Eu creio que para você também não tem sido bom, mas tem sido um tempo necessário. Para nós, como vocês sabem, não tem sido fácil passar essas situações. Por quê? Porque os nossos filhos estão lá no Canadá e estão na mesma situação nossa aqui. Então há uma preocupação em relação aos nossos filhos, em relação aos nossos netos, de como eles estão. Ontem comemoramos o aniversário do Jader. O Jader trintou 30 anos. E nós comemoramos pela internet, né? Sentimos o gosto do bolo pela internet, olhamos tudo, cantamos parabéns. O nosso desejo era estar com eles junto, se alegrando com ele nesse tempo. Então não tem sido um tempo fácil, mas nós temos sido supridos pela graça de Deus nas nossas vidas. Por quê? Porque o corpo de Cristo tem demonstrado amor por nós. Amados, pensa que alegria para nós. Apóstolos, hoje vocês vão almoçar conosco. Não é pelo almoço, não é pela comida, mas é pela comunhão que temos um com os outros. Apóstolo, olha, dia tal, café lá em casa, não esqueçam.
E isso tem alegrado o nosso coração. Como é bom, amados, sentir o amor de um para com o outro. Às vezes, as pessoas perguntam para nós: apóstolo, fulano, o que houve com fulano? Eu disse: não sei, você ligou para ele, você passou uma mensagem para ele. Faça isso. Isso faz parte da coinonia, da comunhão que nós temos um com os outros. Não é tarefa só dos pastores, dos apóstolos, dos líderes de célula, mas é de todos nós. O pastor tem que estar perto das suas ovelhas. Nós gostamos de estarmos perto das ovelhas. Nós gostamos do cheiro das ovelhas. Não é o cheiro natural, é o cheiro espiritual. A apóstola já condenou um desodorante que eu comecei a usar, aerosol, e a renite dela bate palminha quando eu uso. Então ela já condenou, diz que é para eu não usar mais. Não é o cheiro natural, apesar que é bom, né, pastor Wagner? Sentir o cheiro da ovelhinha naturalmente, assim, quando tomou um banhinho, quando passou um perfuminho, um desodorante, isso é bom. Mas o melhor cheiro é o cheiro espiritual. O cheiro da comunhão, o cheiro da unidade, o cheiro do amor. Sabe por quê, amor? Amados, desculpa. Porque nós vamos morar todos juntos e viver uma vida eterna. Como nós vamos suportar uns aos outros se a gente não suporta aqui? Não tem como. Alguém vai ficar de fora. Alguém vai ficar de fora. Se eu não consigo suportar o meu irmão, a minha irmã, estou numa séria dificuldade. Nosso sumo pastor, Jesus Cristo, é aquele que nos leva às águas tranquilas. É aquele que refrigera a nossa alma. É aquele que nos guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse em dificuldade, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e ao transbordamento da sua unção sobre a minha vida. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que esse seja o desejo do nosso coração. Amados, pensa num profeta irado hoje com essa notícia que temos que fechar novamente o templo. Dá vontade de ser rebelde. Dá vontade de não obedecer. Já fizemos pelos caminhos legais. O núcleo de pastores já entrou. Hoje pela manhã o pastor Marciano, presidente do núcleo de pastores, já mandou uma mensagem gravada com muita sabedoria para o nosso prefeito Rafael Greca, justificando, alegando, colocando situações em que a igreja precisa estar aberta. Vamos esperar, mas vamos orar também.
E se chegar o momento de nos posicionar com poder, com autoridade, nós vamos fazer isso, em nome de Jesus. Porque uma igreja não pode ser comparada a um bar. Uma igreja não pode ser comparada a um botequim, a uma lanchonete, a uma academia. Porque uma igreja é uma agência do reino de Deus. Uma embaixada do reino de Deus. E eu e vocês somos embaixadores por parte de Cristo. Aquele que nos amou e se entregou por nós. 2 Coríntios 5:20. Decida derramar o seu amor às vidas. Decida mostrar o amor que você tem e que Jesus já derramou ao teu coração às vidas. E eu amo esse texto da palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo, o apóstolo do avivamento, disse em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ah, meu Deus, como eu gostaria de ter criado esse versículo. É possível? É possível? Nós falamos no início, 1 João 2 fala que ainda nós somos pecadores e nós temos um advogado, Jesus Cristo justo. Mas esse cara aqui, chamado Paulo, na nova natureza, ele dá esse versículo e ele diz para mim e para você que é possível. Porque ele disse: se nós batalharmos pela nossa fé, nós chegaremos à estatura de varão perfeito. E ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ah, amados, pensa num cara empoderado. Pensa num cara cheio da autoridade do Espírito Santo de Deus. Vocês querem me seguir?